presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça a cada dia. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Boa noite. Boa noite. Sobriedade e paz. Noite, graças a Deus. Responsabilidade, né? Falar depois da Solange, do Carlos, né? E fiquei com essa incumbência de falar sobre o programa de vida nova da Pastoral da Sobriedade. E eu vou fazer uma pergunta para vocês aí. Quem tem celular? Todo mundo, acredito que a maioria tem celular, né? Hoje, o celular a gente carrega a nossa vida, né? É conta bancária, é documento, é agenda, é comunicação, tudo é no celular, não é isso? E para ele funcionar, precisa de ter aplicativos, não é isso? Quando eu comecei a fazer técnico de informática lá atrás, né, o nome não era aplicativo, era programas. Por que programas? Porque há uma programação para que esse aplicativo funcione, não é isso? Se você quer se locomover de um lugar até outro, aí você entra lá no Maps, né, no Waze, de vez em quando ele coloca a gente em cada bocada, e leva a gente num lugar meio estranho, né? Mas tem uma programação, você lá programa, eu quero ir neste endereço, eu quero ir lá na rua, número tal, para participar do encontro que vai ter a Pastoral da Sobriedade. De um jeito ou de outro ele te leva, porque foi programado para chegar até lá, correto? E a Pastoral da Sobriedade, ela propõe para nós o quê? Um programa de vida nova. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Meu irmão, a Pastoral da Sobriedade te propõe um programa de vida nova. Amém? Não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo. São passos. Quando a gente dá passos, né, é um passo de cada vez, correto? Mas se a gente querer dar um passo maior que a perna, cai, não vai dar certo, né? Então a Pastoral da Sobriedade propõe para a gente semanalmente um passo de cada vez. E resumidamente, eu sempre gosto de trazer essa passagem aqui, que resume. E ainda mais no passo que nós estamos celebrando na semana de hoje, vai falar para nós isso, né? Está lá em 1 Pedro, nosso primeiro papo, capítulo 5, versículo 7, vai nos falar: confiai-lhes as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Nós temos bastante preocupações, não? Mas a gente tem que ter essa confiança de que Ele, o nosso Deus, tem cuidado de nós. Sede sóbrios e vigiai. Fala para o irmão que está do teu lado. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. O nosso adversário, o demônio, ele está ao redor de nós, rugindo como um leão, querendo nos devorar. Resistir fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos
que estão espalhados pelo mundo sofrem dos mesmos padecimentos de vós. Muitas vezes a gente acha que o problema é só na minha casa. Muitas vezes o problema é só comigo. Mas há muitas pessoas no mundo espalhadas por aí que padecem dos mesmos problemas que eu e você. E o Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo, na sua eterna glória, depois de terem padecidos um pouco, vos aperfeiçoará. Fala para o nome do lado da Cristo, vos aperfeiçoará. E vos tornará inabalável. Fala para isso, vos tornará inabalável. E vos fortificará. Fala para ele, vos fortificará. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém? Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem passa por um problema aí? Levanta a mão. Quem tem dificuldade aí? Levanta a mão. E normalmente quando a gente vai fazer o convite, né, na hora, participar da pastoral da sobriedade, aí o que a pessoa fala? Não, eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, eu não injeto. Lá que o negócio de pastoral da sobriedade só tem cracudo, só tem maconheiro, só tem cachaceiro. E como o Carlos falava, né? Papa João Paulo II, ele fez este apelo para nós. A droga é mal e o mal não se dá terra. E aí, a partir deste apelo, que o Papa João Paulo II, hoje, São João Paulo II, né, poucos dias atrás, dia 22, a gente comemorou o dia dele, ele fez esse apelo quando ele esteve aqui no nosso continente sul-americano. Todo mundo conhece a Colômbia, né? A Colômbia é um país muito conhecido pelos narcotraficantes, né? E aí ele fez esse apelo, ele viu como que era lá. E aí em 1998 nasceu a Pastoral da Dependência Química. Se hoje, como nome, Pastoral da Sobriedade, as pessoas já estavam chamando aqui, né? Ah, esse negócio de sobriedade, né? Imagina aquela época quando era a Pastoral da Dependência Química. As pessoas não entendem bem o que é isso, negócio de dependência. Eu vou tentar explicar um pouquinho a mais do que eles já falaram. E aí teve o discernimento e trocou para a sobriedade. Sobriedade é aquilo que o Carlos falou para nós, é equilíbrio. Equilíbrio. E aí, semanalmente, a gente aprende um passo de cada vez. Começando pelo passo a dividir, como nós cantamos. Confiar, entender, nascer. E aí, toda semana a gente vai dando um passo de cada vez. Então, se a gente participar do grupo da Pastoral da Sobriedade, aqui em São Bernardo do Campo, lá em Diadema, lá em Belo Horizonte, lá em Rio Grande do Acre, todos os passos serão os mesmos naquela semana. Essa semana é o horário de vigiar. Precisamos sempre orar e vigiar para não cair, porque o vosso adversário odeia nós. Então, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Por quê? Quem não tem nenhum problema, que só pode ser, não, mas eu não bebo. Eu não fumo. Mas a questão de usar alguma substância é só a ponta do iceberg. Já viram como que é o iceberg? Alguém que já assistiu o filme do Titanic, pelo menos, né? Pelo menos o filme do Titanic já deve ter visto. O Titanic bateu no iceberg, era um pedaço de gelo que ninguém dava nada, né? Mas a batida mais forte foi por baixo da água, né? Que rompeu toda a lateral e aí afundou aquele barco que dizia, né? Aquele que construiu que era um barco indestrutível. E muitas vezes a gente acha que a gente é forte. Quem é que nos dá força? É Jesus, é o nosso Deus. Então, a pastoral da sobriedade, a questão da dependência, está muito relacionada às corrupções, está muito relacionado à nossa maneira de pensar, de agir diante do problema, da situação. Eu diria que a pastoral da sobriedade é uma pastoral necessária para todas as
100 paróquias. Mais de 100 paróquias. E apenas 10 tem um grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade. No Ipiranga são 38 para 39. Tem 3 que eu participo desde o primeiro. E é muito difícil, viu? Para ter conseguido 3. Então eu falo para vocês, vocês são privilegiados de ter uma Pastoral da Sobriedade próxima à casa de vocês. Porque aqui é um encontro que nós vamos falar de Deus, nós vamos cantar, nós vamos partilhar, ouvir a dor do irmão, e ninguém vai te apontar o dedo, ninguém vai te julgar por isso ou por aquilo. Nós vamos aprender juntos, passo a passo. Quem aqui não tem problema mental hoje em dia? Quem aqui nunca teve vontade de chutar o balde, né? Como a gente está falando bastante aqui de ditos populares, né? Quem nunca teve vontade de chutar o balde? Eu só tenho uma coisa para te dizer: se você querer chutar o balde, você vai ter 3 problemas. Primeiro, você vai derramar água que está dentro dele, né? Terceiro, você vai sujar todo o ambiente, né? Segundo, né? Você vai sujar todo o ambiente, você vai ter que secar aquilo ali. E terceiro, é perigoso você rachar o balde e não dá para encher de novo. Então não adianta a gente rachar o balde. E não vai resolver o problema, você vai criar 3 problemas a mais. Então, a Pastoral da Sobriedade é para nós partilharmos as nossas dificuldades, partilharmos o nosso problema e principalmente, como hoje, né, partilhar das nossas alegrias. Eu achava que o problema na minha casa era o meu pai, porque há 28 anos eu sempre via o meu pai bêbado. Há 28 anos da minha vida, meu pai, né, sempre, no final de semana, ele chegava lá conversando, né. Quando eu era criança, meu pai era o herói. Quando eu era pequenininho, meu pai era o herói, né. Me levava para o Morumbi para assistir jogo do São Paulo, me dava presente, dava aquilo, que não sei o quê. Depois, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo mais ou menos a situação. Meu pai de herói virou o vilão. Porque aí, por causa da bebida, ele começou a passar por situações deprimentes, perdeu o emprego. Eu com 16 anos, né? 16 não, com 14, comecei a trabalhar com 14 anos, já tinha que pagar o aluguel de casa, porque meu pai já não estava dando espaço, não estava dando condição. E aí, em vez de a família ajudar, meu pai que era dependente químico, né? Que usava a bebida alcoólica, em vez de a gente ajudar, o que a gente fazia? Criticar, afundar mais ainda. E só quando eu comecei a participar do grupo de autoajuda, que aí eu fui ver que o problema não era o outro, o problema era eu. Porque era muito fácil eu falar que o meu pai bebia, que o meu pai não pagava as contas, que minha mãe vivia chorando em casa. Era muito fácil eu apontar o dedo para o meu pai, isso aí já com quase 28 anos de idade. Mas participando do grupo de autoajuda, eu entendi que o problema estava comigo. Se não começasse por mim, nada ia mudar na minha casa. E aí eu comecei a perceber o quanto eu era compulsivo a mais que o meu pai. Por quê? Quando eu era criança, porque, né, por causa das influências, eu gostava de jogar bola. Quantos dias tem na semana? Fala pra mim, quantos dias tem na semana? 7. Não, na minha semana tinha 10 dias. Eu consegui jogar bola 10 dias por semana. Hoje está na moda aí o PlayStation 5, né? Mas na minha época era o primeiro PlayStation. Eu tinha umas 3 caixas de sapatos cheios de CD de videogame, né? E aí eu jogava videogame, era 1 horinha por dia? Não, virava a noite. Aí a mãe brigava, a gente deixava o videogame ali no stand-by, né? Deixava ele ligado. Aí depois que ia todo mundo dormir, o que acontecia? Ia voltar a jogar. Ia jogar videogame. E começava. Aí chegou um dia que aconteceu, de tanto jogar videogame, o videogame quebrou. Não estava dando certo. Aí começou a vir a parte da internet, né? Aí compramos um computador, aí acessar a internet, acessar coisas que não devem. Do videogame eu fui parar
pornografia, acessar sites indecentes, daí foi para masturbação, e daí eu comecei a me afundar nessas situações. Aí eu comecei a participar novamente da igreja, porque eu era uma pessoa responsável, fiz toda a catequese, crisma, e aí é o momento que o bispo bate no nosso rosto, agora é o momento de assumir, né? E aí o que aconteceu? Eu sumi, que aí foi que me enfiei mais ainda nessas coisas. Depois eu voltei para a igreja. Comecei a participar do grupo de oração, comecei a participar do grupo de jovens, aí eu virei catequista, aí eu virei músico, aí eu comecei a participar da liturgia, aí eu comecei a fazer pregação, aí eu comecei a isso, aquilo, até chegar no ponto que minha mãe falou o seguinte: por que você não pega a cama e vai dormir lá na igreja? A igreja virou uma compulsão, porque tudo era trabalhar dentro da igreja. Nem as pessoas de casa não estavam aguentando. Beleza, aí deu uma diminuída. Aí comecei a namorar. Para casar, né? A gente começa a namorar, a gente quer. Quem casa quer. Então, para ter casa tem que ter. Eu achava que o casamento tinha que ser tudo lindo e maravilhoso, né? Não, tem que ter o carro do ano, não, tem que ter a casa do ano, né? Tem que ter os móveis do ano. E aí o que acontece? A gente se enfia dentro do trabalho, tem que juntar dinheiro, não sei o quê. Aí eu saía para trabalhar 5 horas da manhã, voltava 10 horas da noite, não dava nem atenção para a namorada. O que aconteceu com a namorada? Não pela bunda. E aí apareceu a pastoral da sobriedade na minha vida. E aí eu entendi que o que acontecia? Eu passava de uma compulsão para outra. Eu até pulei uma, eu comecei a fazer faculdade, né? E aí abre a nossa mente. E era o seguinte, né? Sexta-feira, uhul! Né? Sexta-feira, opa, sextou. O dia de sexta ia para onde? Pro bar, né? Por que será que toda a faculdade tem um monte de boteca assim? E aí lá, eu me lutei tanto para entrar na faculdade, e aí eu tomei a primeira dependência. Por quê? A aula que eu tinha de direito, né, introdução ao direito, era justamente a de sexta e a segunda aula de sexta ainda, né? E aí eu entrei na dependência, porque era toda sexta, e eu no boteco, eu falava, caramba, meu pai em casa, né, um cachaceiro, e eu estou aqui no mesmo caminho. E a pastoral da sobriedade me mostrou isso. Se a gente não tomar cuidado, a gente passa de uma compulsão para a outra. E aí, quando a gente fala de dependências químicas, não é só a cerveja, a pinga, a cachaça, o cigarro, a maconha, o crack, a cocaína. Hoje nós temos, né, dependência eletrônica. Hoje nós temos dependências emocionais, dependência de relacionamento, dependência profissional, dependência de falar mal do outro. Ninguém aqui fofoca não, né? Dizem que o católico ele não fofoca, o católico ele partilha, né? Misericórdia, né? E a gente, se a gente não tomar cuidado, a gente tem inúmeras compulsões que atinge o nosso cérebro, atinge dá aquela descarga de dopamina, uma descarga química, por isso que é o nome, dependência química, né? Tem aquela descarga que nos dá aquele prazer e a gente vai fazendo novamente. O vício. O vício é aquilo que a gente faz de maneira corriqueira, né? Que a gente faz de maneira regular, que faz mal para mim ou para as pessoas ao nosso redor. O vício, resumidamente, é isso. A gente faz de maneira corriqueira, que ele aparenta ser bom no momento, porque usar drogas, se fosse ruim, ninguém usava, né? Se eu tivesse alguma contrapartida, ninguém usava. Mas aos poucos ela vai fazendo mal para mim, fazendo mal para as pessoas, para a sociedade, porque todo mundo gosta, né, do happy hour, né? Mas depois que o cara vira um dependente químico, um alcoólatra, aí ele é o quê? Sem vergonha, safado, não é isso? E para a gente trocar, vamos trocar pelo contrário da dependência, né, do vício, é as virtudes, trabalhar em nós as nossas virtudes. Porque a virtude a gente faz de maneira rotineira também. E aí, ao contrário do vício,
ele se torna um círculo virtuoso, porque quando a gente faz o bem, a gente recebe algo bom também, né? Quando a gente está ajudando o irmão, a gente recebe algo bom, e aquilo vai fazendo bom para mim e para as outras pessoas. Por isso que nós temos que ser pessoas virtuosas, não viciosas. Fala para a pessoa, vício não. Virtude sim. Amém? Então, a pastoral da sobriedade é isso. Um passo de cada vez. São os 12 passos que são o programa de vida nova da pastoral da sobriedade. Sobriedade e paz. Sobe hoje, graças a Deus. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabes o que precisamos. Senhor, realiza o milagre em mim. Jesus, realiza o milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim. Jesus, realiza o milagre em mim. Necessito da tua intervenção na minha vida. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabes o que precisamos. Senhor, realiza o milagre em mim. Jesus, realiza o milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim. Jesus, realiza o milagre em mim. Eu necessito da tua intervenção na minha vida.
realiza um milagre em mim. Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim. Jesus, realiza um milagre em mim. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Eu necessito da tua intervenção